E o que a gente traz hoje com essa novidade aqui desse edital de chamamento é que, ao aderir ao edital, as pessoas passarão, no futuro, quando a gente finalizar todas as fases e etapas da regularização fundiária, elas serão proprietárias do imóvel. Então, essa é a diferença. A gente, ao invés de ser ocupante, a gente passa a ser proprietário. E, para isso, foi pensado que esses bairros, essas áreas da CDHU, que foram adquiridas pela companhia, para que pudessem atender uma demanda habitacional que está represada numa fila, né, pessoas que fizeram inscrição há muitos anos, né, que esperam a oportunidade de ter o seu imóvel, para que a gente consiga fazer com que vocês passem a ser os proprietários e não essas pessoas que estão na fila, a gente precisa, no mínimo, transformar isso num bairro, né, com toda a parte de infraestrutura, porque daí a gente está realmente atendendo aos requisitos necessários daquilo que a legalidade nos exige, né, que é, pelo menos, a gente ter uma estrutura, uma infraestrutura e, realmente, um bairro, uma situação que as pessoas possam morar ali confortavelmente. Então, quem que pode participar? Todos os moradores dessas áreas que nós mostramos lá no vídeo. E esses moradores participam como? Participam organizados em uma entidade. Então, em qualquer forma associativa lícita, sem fins lucrativos. E aí, para que a gente possa fazer essa adesão a esse nosso edital, as associações de moradores ou a associação de moradores de determinado bairro precisam ter uma maioria, né, simples. Então, 50% mais um, e a gente exige a apresentação dessa lista, pedindo que faça-se a inscrição de determinada associação que representará os moradores daquele bairro por meio justamente da comprovação dessa lista que a gente solicita no momento da inscrição. O passo seguinte é o momento da habilitação, que é quando essa entidade tem que buscar um parceiro parceiro técnico, capacitado, habilitado, para fazer uma proposta, né, um plano de trabalho de regularização fundiária, que inclui, inclusive, informar os investimentos que os moradores farão naquele determinado bairro. É um projeto de regularização fundiária, né? O projeto de regularização fundiária, a depender do núcleo que a gente precisa trabalhar, ele tem que mostrar, inclusive, quais são as obras que precisam ser executadas naquele bairro para que a gente possa fazer essa transformação que vocês viram no vídeo. Então, onde tem carência da infraestrutura, onde tem carência, por exemplo, de drenagem, onde tem a necessidade de corrigir uma situação de risco, ou de mitigar esse risco. Então, tudo isso precisa ser observado. Não adianta a gente transformar vocês em proprietário de uma área que vocês não conseguem morar, né? Não adianta a gente transformar em proprietários uma área que sempre vai inundar, ou que vai ter um problema de uma situação de risco, eu posso estar sujeito a um escorregamento de área e perder a minha casa. A gente está sempre vendo esses exemplos por aí, né? Então, para que a gente possa avançar no edital, depois da indicação desse parceiro técnico, que é a habilitação, a gente vai exigir o plano de trabalho dessa empresa, certo? Desse parceiro. Então, a fase seguinte é aprovar o plano de trabalho, né? E supervisionar o cadastramento das famílias, trabalho social. Todas essas responsabilidades que tem aqui são responsabilidades que a CDHU vai fazer. Por quê? A gente não vai... embora a proposta do plano de trabalho tenha que sair dos moradores, então é um projeto de urbanização, vamos dizer assim,
que é negociado por vocês com a CDHU, né? A gente precisa entender se aquilo realmente tem condições técnicas de ser aprovado por nós, porque quem vai aprovar esse plano de trabalho é justamente a CDHU, porque a CDHU vai emitir o documento no futuro que vai possibilitar o registro desta área no cartório de registro de imóveis e abertura de matrícula no nome de cada um de vocês. Então, vocês vão virar proprietários desse imóvel por meio desse processo de regularização fundiária, de transformação daquele território num bairro inserido dentro da cidade normal. Então, vocês vão passar a ter CEP, endereço, na porta de vocês. Eu não preciso mais ter o endereço lá da avenida, eu vou ter o endereço da minha rua, eu vou ter o CEP da minha rua. Eu não preciso dar o do vizinho, porque a carta não chega lá, porque o CEP não tem CEP, porque a rua não é oficial. Então, a transformação desse território é isso, é sair da ilegalidade para a cidade formal e sair de ocupante para proprietário.